Bom dia, amados irmãos e amigos. Estaremos dando início a mais um culto dominical. Estarei louvando o nosso Pai Celestial. Após este louvor, estarei fazendo a leitura da lição de hoje. Amém, irmãos? Estaremos assim dando início à leitura. Senhor, ensina-nos a orar. Lição número 1. Introdução. De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. E é assim que começa o texto bíblico de nosso estudo de hoje, que está em Lucas capítulo 11, verso 13. Imagine esse ambiente de oração. E, acima de tudo, o relacionamento de Jesus com o Pai. É algo maravilhoso. Não foi por acaso que um membro do grupo de discípulos que estava com ele tomou a iniciativa de pedir que o ensinasse a orar.
A oração para que Jesus era o recurso para fazer sua humanidade aquietar-se, a fim de ouvir e falar com seu Pai. Na oração, a alma do Senhor da Glória tinha condições de receber orientação para a escolha de seus discípulos, compartilhar de um tempo com sua própria glória no monte onde foi transfigurado, receber conforto para o momento que precedia seu sacrifício na cruz. Enfim, era o recurso espiritual para viver plenamente como um homem. Daremos início, através deste estudo, a uma série de lições sobre o testemunho de diversos personagens da história bíblica e suas experiências através da oração. Oração é um estado consciente que a alma humana pode, através de Cristo, entrar no ambiente espiritual de alegria, paz com o próprio Deus. Temos condições tanto de falar com Ele como de ouvi-lo. Por meio da oração, podemos ter acesso àquele que nos fez e saber exatamente que somos. Não existe uma verdadeira oração sem a presença de Jesus. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. No texto da lição de hoje, observamos a iniciativa de um discurso anônimo que pediu a Jesus para ensiná-lo a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Era costume dos rabinos, naquela época, ensinarem seus seguidores a fazer uma breve oração. Se o discípulo de Jesus realmente tinha uma verdadeira compreensão de toda a sua grandeza, era oportuno aprender uma oração com ele, que é o próprio Senhor do universo. Jesus não somente aproveitou para ensinar um modelo breve oração, que era parte da oração dominical, que está em Mateus capítulo 6, 9 a 15. Mas também contou uma parábola a fim de ilustrar o valor da confiança e da esperança que devemos ter em Deus. E finalizou ensinando que devemos ter consciência do amor e da misericórdia do Pai Celestial e atender nossas orações. Jesus ensinou a seus discípulos a entender algumas lições preciosas. Vejamos algumas delas. Primeiro, necessidade de envolvimento pessoal com o Pai Celestial. Ponto 1. Oração começa com o Pai. O aprendizado sobre a verdadeira oração começa com uma palavra, dirigida ao Pai. Requer que elevemos nossos pensamentos para o lugar da sua habitação em espírito e em verdade. Nesse convívio com Ele, devemos confessar que seu nome é santo. Tal nome faz parte da sua própria identidade
mas isto é sua glória, santidade, soberana, misericórdia e justiça. Por isso, precisamos educar nossa alma a ter seu nome como aquele que é separado de todos os outros nomes. Ponto 2. Oração revela submissão à vontade de Deus. Jesus ensina sobre a necessidade de reconhecer o seu reino e desejar seu estabelecimento em nós. Submetemo-nos inteiramente à vontade de Deus, como fez Jesus em sua relação com o Pai. Ponto 3. Oração registra petição pelo nosso sustento. Temos liberdade em pedir em favor do nosso sustento diário. O pão é algo básico para a sobrevivência. O discípulo é educado também a reconhecer que a cada dia o Pai pode provê-lo. Importante relacionarmos esse texto com o que diz que não devemos andar ansiosos com alguma coisa. Orar como Jesus ensinou, sim, mas confiar na oração, pois nessa comunhão encontramos um estado de espírito que nos leva a descansar das inquietações da vida. Ponto 4. Oração inclui confissão de pecado. O discípulo aprende que deve confessar seus pecados e que deve ter consciência do sentimento de tristeza que gerou no coração de Deus. Mas também é alimentado a acreditar no amor que ele tem em perdoá-lo. Essa confissão deve gerar uma atitude em relação às outras pessoas. Ele confessa que assim como recebeu o perdão do Pai, também agora está pronto para fazer com o seu semelhante. Ponto 5. Oração orienta a que peçamos pela proteção divina contra tentações. O breve modelo de oração de Jesus ensina seus discípulos a buscar no Pai a proteção contra as tentações, o que ajuda a substituir os desejos pecaminosos da carne pelo da santidade de Deus. Isto acontece na vida do ser humano governado por Deus. O que significa tenho dado a essa oração ensinada por Jesus? Que significado tem dado a essa oração ensinada por Jesus? Tenho praticado efetivamente o que ele ensinou? Ponto 2. O valor da persistência diante do Pai Celestial. Lucas capítulo 11, 5 a 8. Na sociedade em que Jesus vivia, as famílias moravam em pequenas comunidades. O pão, como vimos no modelo da oração já mencionada, era um alimento comum, feito nas casas com muita frequência. Como as casas eram próximas umas das outras, nesse povoado sempre era possível sentir o cheiro gostoso do preparo do pão.
pelas mulheres judaicas. O outro elemento importante na sociedade é que Jesus Cristo vivia. Era o valor dado a um visitante que chegasse ao povoado. Uma casa deveria hospedá-lo com honra, dar-lhe águas para lavar os pés e oferecer-lhe uma boa refeição. Deixar de fazer isso era sinal de profundo desrespeito do anfitrião. Na Bíblia, temos diversas histórias de pessoas que hospedaram visitantes, inclusive estranhos. Esse povo, esse pano de fundo sobre a cultura dos povos do Oriente Médio nos ajuda a entender a parábola que Jesus contou, que chamava nossa atenção para a importância da persistência no pedido da oração. O vizinho importuno sabia que aquele pai que já estava deitado com seu filho iria atender ao seu pedido de pão em casa. Provavelmente havia sentido o cheiro do preparo durante aquele dia. Ele também tinha certeza que para seu vizinho atender ao pedido era mais importante do que o conforto da cama com seus filhos. Daí a expressão na conclusão da parábola que ele daria tudo de que tivesse necessidade. Ele resolveu atender ao pedido devido à persistência do seu vizinho. A experiência na vida de oração deve, da mesma forma, proporcionar uma consciência sobre o amor de Deus por nós. Essa é uma sabedoria espiritual que recebemos através do seu Espírito. Ele deve produzir confiança quanto à manifestação da bondade do Pai Celestial para as nossas necessidades. Que confiança tenho tido no amor e provisão de Deus para a minha necessidade? Tenho sido persistente em minhas orações? Que lição esse vizinho importuno deixa sobre a esperança em Deus que deve haver em minhas petições, ainda que complexas? Ponto 3. Confiança na resposta do Pai Celestial. O versículo 9 começa como a expressão, por isso vos digo, Jesus quis reforçar em seus discípulos a confiança que devemos ter no coração amoroso do Pai Celestial. Eles devem, assim como o vizinho importuno, pedir, buscar e bater as portas das moradas de Deus, na certeza de que irão receber, achar de que lhes serão abertas as portas para as suas petições. Havia algo importante que eles precisavam entender na oração: o caráter bondoso de Deus. Para isso, Jesus se ocupa de outras comparação. Para isso, Jesus se ocupa de outra comparação. Para ajudá-los a entender esse ensino, se eles que eram maus tinham atitude carinhosa para suprir seus filhos com o alimento de que necessitavam e não eram capazes de dar-lhes em lugar de suas necessidades algo que os prejudicasse, não deveriam imaginar que o Pai Celestial era capaz de fazer algo ainda melhor, né? Era capaz de saber que o Pai Celestial iria fazer algo ainda melhor por suas petições. Jesus quis ensinar ao discípulo
a necessidade de conhecer o amor de Deus, que é fruto do caráter da bondade do Senhor. Entre muitas coisas que os discípulos podiam receber de Deus, algo primordial era a presença de seu Espírito. Ele que os ajudaria a orar, pois, como nos disse o apóstolo, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Sua presença também orienta os discípulos para a conquista das boas dádivas. E essas têm origem no próprio Deus. Como nos ensina Tiago em sua carta, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Tiago 1, verso 17. Que experiência tenho tido com o Espírito Santo na minha vida de oração? Que liberdade dou a Ele para revelar a grandeza do amor do Pai Celestial? Conclusão. Após esse estudo, devemos pedir a Jesus, como fez o discípulo anônimo: Senhor, ensina-nos a orar. Para nos ajudar nessa disciplina espiritual, vamos estudar nas próximas lições sobre a vida de algumas personagens e suas experiências com Deus em oração. O meu esposo, Carlos Inácio Balbino, estará orando e terminando assim coração que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Senhor, agradecendo a leitura, o aprendizado desta leitura, desta lição de hoje, que nos serviu muito ensinamento para aplicar em nossa vida. Protegendo de todos os males, dessa que nós estamos espalhando, eu, minha esposa, meu neto, minha filha, meus parentes, meus amigos, meus irmãos, e aqueles que por acaso estejam enfermos, que o Senhor faça com que eles sejam recuperados mais também. Pedindo em nome do Senhor. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? A paz.
Amém, irmão. Glória a Deus.